O Brasil mantém a queda nos números de casos novos e de mortes pela doença do coronavírus de 2019, mas não dá para baixar a guarda. A pandemia está longe do fim. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos alerta que a média diária de casos novos em 7 dias da Covid-19 no país já superou o pico do verão do ano passado no hemisfério norte. O pior momento da pandemia nos Estados Unidos foi no início deste ano, no inverno de lá, em 8 de janeiro, quando o número de casos novos chegou ao pico de quase 314 mil. Agora estão ficando doentes pessoas mais jovens e mais saudáveis que ficam mais tempo nos hospitais do que nas ondas anteriores, antes da vacinação em grande escala. Diante do avanço da variante Delta, identificada na Índia, houve um aumento de 149% nos casos novos e de 14% nas mortes nas últimas 2 semanas nos Estados Unidos. A boa notícia é que só 0,001% dos casos de Covid em vacinados resultam em morte, só 0,004% em hospitalização. 10 regiões urbanas da Califórnia, inclusive Los Angeles, Berkeley, Sacramento e São Francisco, com a metade da população do estado, cerca de 20 milhões de pessoas, voltam a exigir o uso de máscaras em ambientes fechados. A China, origem da pandemia, enfrenta a pior onda de contaminação depois do surto inicial na cidade de Wuhan, em dezembro de 2019 e janeiro de 2020, num desafio à política de erradicação total do vírus do regime comunista chinês, com base em testagem e vacinação em massa, rastreamento digital, isolamento e confinamento rigorosos. As autoridades chinesas acreditam que o primeiro caso da atual onda chegou da Rússia, no aeroporto de Nanjing, em 10 de julho, onde foram diagnosticadas as primeiras infecções em 20 de julho. Desde então, houve mais de 400 casos, pelo menos 83 de transmissão local, em pelo menos 27 cidades, inclusive em Wuhan, o berço da pandemia, e em 18 das 22 províncias chinesas. Mais da metade dos casos está na província de Jiangsu, a segunda mais rica da China. O governo chinês cancelou voos, ônibus e trens com destino a Pequim. A variante Delta atrasa a recuperação da Ásia, com o pior surto da pandemia no Sudeste Asiático, especialmente na Indonésia e na Malásia, e agora atinge também a economia da China, a segunda maior do mundo. Na Europa, a França voltou a ter mais de 20 mil casos por dia, mais de 10 vezes do que no início de julho. A Alemanha e o Reino Unido vão dar uma terceira dose de vacina a partir de setembro nas pessoas mais vulneráveis. Mas uma pesquisa da Universidade Rockefeller, nos Estados Unidos, concluiu que uma terceira dose de vacinas de mRNA aumenta a quantidade, mas não a qualidade dos vírus, a qualidade da resposta imunológica. O organismo produz mais anticorpos, mas não os mais capazes de neutralizar as novas variantes. A variante Lambda, identificada inicialmente no Peru, mostrou resistência às vacinas em pesquisas de laboratório feitas pela Universidade de Tóquio, no Japão. Tudo isso reforça a hipótese de que a Covid-19 vai continuar sendo um problema sério durante anos e causar milhares de mortes por ano no Reino Unido, como a gripe, prevê o professor Adam Finn, da Universidade de Bristol, na Inglaterra, citado pelo jornal inglês The Guardian. Em média, a gripe mata 20 mil pessoas por ano no Reino Unido. Não teremos mais a Covid-19 se propagando como fogo selvagem, acrescentou o professor James Naismith, diretor do Instituto Rosalind Franklin de Oxford, na Inglaterra. Teremos imunidade de rebanho para garantir que a Covid não vai disparar novamente, mas não vai ficar tudo bem. Haverá novas ondas de contaminação, como acontece com a gripe no inverno. E essas ondas de contaminação vão matar. A questão é quantas pessoas. É difícil avaliar. Se observarmos as mortes por Covid hoje, são cerca de 100 por dia no Reino Unido. O ponto da virada chega quando 90% dos britânicos tiverem anticorpos, seja por tomar vacina ou por ter a doença, acredita o professor Martin Hibbert, da London School of Hygiene and Tropical Medicine. Isso significa que em breve teremos a melhor proteção possível com vacina, e a vacina continua aparecendo, comentou o professor. Na África, a Tunísia recebeu 6 milhões de doses de vacinas e a Nigéria 4 milhões. A vacina indiana Covaxin
é efetiva contra a variante Delta, de acordo com um estudo realizado pelo Conselho Indiano de Pesquisa Médica, mas este relatório desta pesquisa não foi publicado nem revisado por cientistas independentes. 2 canadenses que viajaram aos Estados Unidos foram os primeiros multados, no equivalente a quase R$102 mil, por apresentarem certificado de vacina falso. Em outra pandemia da fome, mais 291 milhões de pessoas não terão comida suficiente para se alimentar em 2020, de acordo com a estimativa do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos. No mês passado, as Nações Unidas revelaram que 2020 foi o pior dos últimos 15 anos no problema da fome. Com aumento nos preços dos produtos primários e inflação nos preços dos alimentos, a situação tende a piorar em 2021. Ao todo, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas passam fome no mundo. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde eu colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros, se possível, quando tiver de sair à rua, higienize sempre as mãos, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.